Mais do que nunca, é exatamente em épocas de crise que mais precisamos de liberdade. Determinar o que pode funcionar e o que as pessoas podem fazer é planejamento centralizado. Este vídeo é baseado em um texto escrito por Edmund Chie. Nos últimos meses, ao redor do mundo, governos mantiveram seus próprios cidadãos como reféns em nome de proteger o povo. O que eles não conseguiram entender, ou ao menos fingem não entender, é que todas as restrições que colocam têm custos. Ao forçarem as quarentenas sobre seus cidadãos, os governos retiraram a capacidade de cada indivíduo avaliar por conta própria esses custos. Não aboliram apenas a liberdade individual, aboliram, acima de tudo, a responsabilidade individual. As feridas que o coronavírus infligiu à sociedade serão simplesmente aprofundadas por essas inimagináveis intervenções governamentais que se sucedem em profusão. Os governos conseguiram apenas dar ao povo mais um inimigo a ser vencido nessa guerra contra o coronavírus. Aqueles que argumentam que as medidas tomadas são necessárias para evitar mortes desnecessárias se recusam a ver que essas mesmas medidas, sem dúvida, custarão muito mais vidas e meios de subsistência no futuro. Muitas vezes, parece que apenas um lado da equação é levado em consideração durante esta crise. A própria ONU divulgou recentemente um relatório afirmando que, devido à crise econômica causada pelo desligamento compulsório da economia feito pelos governos, centenas de milhares de crianças poderão morrer apenas este ano. Mais especificamente, a Unicef afirma que o lockdown matará muito mais que a própria Covid, sendo 1,2 milhão de mortes apenas de crianças. Para piorar, estimam que de 42 a 66 milhões de crianças podem cair em extrema pobreza nos próximos anos, e isso sem contar os inevitáveis casos de suicídio e depressão gerados pelo desemprego artificialmente imposto. Esses números, embora estimativas, levantam uma questão para as autoridades. Qual o valor aceitável? Quanto é o bastante? Nenhum governo possui um bom histórico de resposta a esta pergunta. Mesmo ao tentarem responder, já estão propensos a fracassar. E isso é uma questão de história. Já está mais do que comprovado que o planejamento central não funciona. A história nunca se cansa de demonstrar isso, impor limites como apenas 30 pessoas para um funeral, ou então no máximo de 10 pessoas em um casamento, são exemplos de restrições arbitrárias que surgem quando um pequeno número de burocratas tentam planejar centralizadamente uma solução ideal. Um governo que tenta organizar a sociedade dessa maneira em nada se difere da economia controlada da antiga União Soviética, cujos burocratas não sabiam nem quantas batatas deveriam ser produzidas no ano. Ambos os cenários têm consequências ruinosas, e as ramificações de uma reação errada a esse vírus podem nos assombrar pelas próximas gerações. A solução mais racional seria permitir que indivíduos decidissem livremente suas próprias ações com base em suas próprias preferências de risco e também arcassem com as consequências. Isso é liberdade. Isso é responsabilidade. Embora a Covid-19 seja classificada como pandemia, ela não é diferente de qualquer outro cenário em que o indivíduo tende a agir. O indivíduo, em qualquer situação, deve decidir tendo por base seu próprio cálculo de custo versus benefício. Apenas o indivíduo é capaz de saber por si próprio qual é a decisão ideal de acordo com a sua própria preferência de risco e a sua situação pessoal, e não burocratas e políticos. Isso é realmente algo bem básico e lógico, mas, nestes tempos estranhos, enfatizar o básico e o lógico tornou-se sinônimo de radical.
No início, os burocratas mandaram todo mundo ficar em casa para o nosso próprio bem. Depois, passaram a falar que a quarentena era para dar tempo para que o sistema de saúde se preparasse para receber uma sobrecarga de pacientes. Em seguida, disseram que o objetivo era achatar a curva. Agora já estão dizendo que é para ficarmos confinados até eles acharem uma vacina. Então já está bastante óbvio que esses políticos e burocratas não têm mais a mínima ideia do que eles estão fazendo. Nunca, nem sequer tiveram um objetivo claro. Eles estão constantemente mudando os objetivos a cada mês que passa. Então, a decisão ótima para a sociedade pode muito bem ser a de limitar o risco ao ponto de a curva ser achatada. No entanto, recorrer a isso como uma razão para impor restrições é injustificado. Analisando o retrospecto histórico, o manejo governamental destas externalidades sempre foi, na melhor das hipóteses, desastroso. Qual foi a última vez que um governo sequer soube coordenar bem uma equipe em uma enchente ou em um terremoto? A explicação dessa incompetência é que esses burocratas em quem confiamos para fazer esses cálculos de otimizar os benefícios sociais são, na verdade, apenas seres humanos como nós. Eles estão sujeitos a ideologias, a influências, a politicagens, também a corrupção, a serem tendenciosos e, acima de tudo, a erros humanos. Isso é inevitável. Então, pouco importa o fato de que, em situações como essas, os interesses dos governos raramente estão alinhados com os do povo. Nossos interesses são muito mais longevos do que os mandatos de políticos e burocratas. Quando chegar o momento de arcar com todos os ônus do desligamento compulsório da economia, os burocratas que nos mantiveram trancados em nossas casas já estarão fora da política e não serão mais responsabilizados. Então, os interesses deles dependem de que eles sejam capazes de enganar você e fazê-lo pensar que eles estão mantendo você seguro ou fazendo o bem ou agindo para o bem, sabe? Então, isso envolve o uso maciço de uma linguagem orwelliana em um arranjo social já emocionalmente carregado. O lema da política sempre foi: nunca permita que uma boa crise seja desperdiçada. Então, eles, os políticos, irão insistir em dados que mostram quantas vidas foram salvas no curto prazo, sem considerar quaisquer danos a longo prazo causados pela quarentena. Então você não vai ver, nem ouvirá nenhum líder na televisão falando sobre o custo econômico da quarentena, muito raramente, pois não é politicamente aceitável colocar, entre aspas, um preço na vida. Então, no entanto, os indivíduos fazem isso todos os dias, em todos os aspectos de suas vidas. O indivíduo sabe do risco em que incorre ao dirigir em uma estrada ou até mesmo a pegar um avião para passar férias na Europa, nos Estados Unidos ou viajar pelo Brasil de avião. Ele sabe que ele corre um risco de vida, mas ainda assim insiste em dirigir um carro ou pegar o avião, porque a recompensa trazida por esse risco mais do que compensa o próprio risco incorrido. É essa liberdade de escolha que deve ser protegida sempre, e ainda mais especialmente em épocas como essa. A Covid-19, sem dúvidas, terá efeitos negativos sobre o bem-estar das pessoas, de modo que abolir essa liberdade de escolha irá paralisar ainda mais uma sociedade que já está mutilada. Em um recente artigo publicado no periódico medicinal The Lancet, o clínico sueco de doenças infecciosas Johan Jezek escreve que as quarentenas não reduzem o total de mortes e afirma que, quando tudo acabar,
As jurisdições que não fizeram quarentena provavelmente terão taxas de mortalidade semelhantes às das áreas que praticaram a quarentena. Ele acredita ser inevitável que toda a população venha a ser exposta ao novo coronavírus em algum momento no futuro e, por isso, acredita que a quarentena irá apenas adiar os casos graves por um tempo. Se isso é verdade, saberemos depois, mas mostra que sacrificar cegamente as liberdades individuais em nome da segurança é algo bem ingênuo. Normalmente, fica-se sem as duas. Mas, se é verdade que os governos apenas adiaram o inevitável em troca de criarem um tsunami de estragos econômicos, a pergunta que fica é: eles assumirão a responsabilidade? Bem provável. O novo coronavírus, embora seja a causa inicial da dor, será usado como bode expiatório para todas as doenças causadas pelos governos. Estratégias forçadas como achatar a curva ou confinamento até encontrarem a vacina são justificadas com base em conselhos de especialistas em saúde que são eles próprios inconsistentes, como a própria OMS, que desde o ano passado tem dado informações incorretas e que se mostraram falsas sobre o coronavírus e sobre o seu contágio desde o final do ano passado e até hoje ela não foi responsabilizada pelos seus enormes erros, né? Então, no final, a verdadeira estratégia ótima será confirmada pelas ações de indivíduos livres, como sempre o é. Então, à luz de tudo isso, parece imprudente entregarmos nosso destino aos governos e confiarmos em políticos e burocratas para calcular quantas pessoas podem utilizar um parque ou quantas pessoas podem frequentar um restaurante, ou mesmo para nos dizerem por quais motivos vale a pena sairmos de casa para arriscar uma exposição. É bom lembrar também que até mesmo casos de pessoas caminhando em praias desertas ou pouquíssimas ocupadas, essas pessoas chegaram ao ponto de serem agredidas ou então presas por agentes de segurança do governo, simplesmente por às vezes não estarem com uma máscara ou estarem na praia, sendo que elas estavam caminhando sozinhas ou no máximo com um parente, mas elas não estavam em nenhum tipo de aglomeração e a gente sabe que teve casos de de ação coercitiva por parte dos agentes estatais de segurança para reprimir pessoas que não representavam nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de disseminação, elas estavam praticamente sozinhas. E esses casos são absurdos. Então, também com as novas informações divulgadas pela própria ONU sobre as calamidades futuras em decorrência das políticas de confinamento, ficou ainda mais óbvio que os governos de todo o mundo são incapazes de avaliar o que é melhor para o interesse de uma sociedade. Por mais tentador que seja acreditar que os governos estão nos protegendo com a quarentena, ou melhor, lockdown, o fato é que eles estão muito mais prejudicando a sociedade do que ajudando, assim como fazem com todas as suas outras regulamentações e políticas públicas, além de todos os seus decretos. Então, em uma época em que uma única medida errada do governo pode se revelar mais custosa do que em épocas normais, manter nossas liberdades individuais nunca foi tão crucial. Então, gente, aqui estão os casos do coronavírus, né, atualizados do dia 12 de agosto de 2020. Né? Então, pessoalmente, eu tenho o péssimo hábito de entrar no site da Rede Globo diariamente para ver as notícias. Né? Não confio mais na Globo, mas é um hábito. E o que eu reparo há meses é que eles nunca colocam o número de recuperados nas manchetes. Eles só colocam mortes e casos novos para criar alarde, medo, pânico, caos. Eles só colocam morte, morte, morte o tempo todo e quantas novas pessoas foram infectadas. Eu simplesmente nunca vejo o número de recuperados
principalmente nas manchetes. Isso por si só mostra uma perversão da Rede Globo e uma atitude totalmente tendenciosa para querer criar uma espécie de pânico, medo e justificar também as ações autoritárias dos políticos de fazer um lockdown compulsório e fechar lojas e destruir a economia. E isso mostra um desfavor que a Rede Globo tem feito, e talvez e também outras grandes mídias, né, ao povo brasileiro. Então, gente, além de mim, vocês também já repararam que a mídia evita falar dos recuperados ou isso é só impressão minha? Eu creio que não, né? Muito obrigado pela audiência. Se gostaram, lembrem-se de deixar o like e se inscrevam no canal. E aqui temos duas mensagens muito importantes, principalmente nesse momento de tirania por parte dos políticos.